Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao Outspoken Market. Meu nome é Leandro Guerra. Primeiro de tudo, se você ainda não participa, faço aqui em primeira mão o convite para você se unir a nós no grupo do Discord do Outspoken Market. Lá você vai conseguir seguir toda a nossa conversa e discussão, sempre gratuita, sobre finanças quantitativas, criptomoedas, data science de modo geral, matemática, lógica, tem um repositório de códigos e de dados, a parte para o pessoal falar o que quiser, e também o clube de leitura do OM. Então o link para você entrar no grupo está aqui no primeiro comentário, tão como o link para você poder fazer o download dos códigos referente dessa aula. E o curso de Python ele é muito relevante, até porque eu trago aqui, e a ideia de mostrar o grupo do Discord foi para ver, um aluno que usou a aula 6 justamente para fazer um modelo com o Million. Olha aqui que resultado muito bacana. Tem alguma coisa a mais para ser trabalhada sem dúvida, né? Mas todos os méritos aquilo que ele fez até agora. Então fica aí o convite, seja muito bem-vindo aqui também. E para o objeto da nossa aula de hoje, eu vou falar aqui sobre uma coisa chamada estratégia do diamante. Eu não sou muito simpático a esses nomes de um modo geral que existem para essa estratégia, né? Mas é só um nome, então também não faz muita diferença. Porém, existe esse livro aqui, não sei se vai dar para ver muito bem aí na câmera, mas ele chama Análise Técnica Clássica, é do Flávio Lemos e do Celso Cardoso. Tá? Ele inclui, inclusive, conteúdo da prova do CNPI. É um livro que eu já tenho há um bom tempo, eu não me lembro nem qual que é essa edição aqui, para ser bastante sincero, tá? Da editora Saraiva. Deixa eu ver se eu encontro aqui a data. É de 2010. Bem, já tem um pouquinho, com certeza, deve ter alguma edição mais recente ou alguma atualização, mas baseado nesse livro aqui, tem na página 306 uma estratégia que ele coloca ali, que é essa figura que você tem aqui na tela, que chama estratégia do diamante. Mais do que a estratégia em si, como eu conversava com vocês, é a ideia, tá? Dado que isso daqui é um curso de Python, de programação, voltado para finanças, é justamente a ideia de como você pega um conceito geral como esse, uma ideia que está em qualquer livro. Esse livro é um exemplo, certo? Mas está em qualquer livro e você fala, poxa, como é que eu implemento aquilo? Esse é o objetivo da aula de hoje. Consequentemente, depois dessa análise, a gente ainda vai tirar conclusões adicionais. Mas o objetivo é esse. Como que eu implemento uma coisa desse tipo? Essa lógica que ele dá do diamante, ela é composta de 6 fases: aviso, distribuição, baixista, e todas essas do lado de vendas, ou seja, você procura estratégias baseadas na venda quando você está em uma dessas condições, ou do outro lado você tem a fase, né, de compras, e aí você tem recuperação, acumulação e a fase altista. Qual que é a lógica? Ela é baseada sempre no fechamento do ativo e nas médias de 50 e de 200 períodos. E aí, naturalmente, você tem as condições, que é aquilo que nós vamos implementar, certo? Não vou ler agora todas as condições, porque depois tem ali embaixo no código, mas só para pegar aqui a fase de aviso como um exemplo, então você tem que o ativo está na fase de aviso quando ele se encontra com o fechamento abaixo da média de 50 períodos, mas ainda acima da de 200, ou seja, o ativo começou a embicar para baixo, ele cruzou para baixo a média de 50, mas ele ainda não superou a de 200, e naturalmente, por causa disso, a de 50 é maior que a de 200, ou seja, é uma fase de aviso, porque pode ser que uma tendência de baixa esteja a caminho. Lembrando sempre, né, pessoal, que não é a média que faz o preço, mas o preço que faz a média. Tá? Só para a gente ter muito em mente isso daí. Porém, a gente vai estudar essa lógica, como eu disse. A base do código, tá, desta aula são as aulas 6 e 8 desse mesmo curso. Então, se você ainda não assistiu, sugiro que você as veja. Então, a gente usa o Yahoo Finance como base, assim como Pandas, NumPy e a Matplotlib. Uso o layout do 538. Essa parte eu passo um pouco mais velozmente para a gente poder focalizar na aula, no ponto principal. E a gente usa aqui, né, o Itaú SA como um ativo de partida. Vão ter 2 momentos distintos nessa aula. Esse primeiro onde eu vou passo a passo, com todas as etapas. Depois a gente transforma tudo isso numa função que a gente viu no começo do curso. E aí a gente, com uma linha de código apenas, nós seremos capazes de conseguir, né, juntos
fazer com uma única linha de código a chamada para o ativo que a gente quiser. Então essa é a parte interessante. Carrego o Itaú SA de 2010 até 2021 e aqui eu crio as médias para o diamante. Vou pegar o mesmo exemplo do livro. Uma média curta e uma média longa, sendo que a de 50 é a curta, a de 200 é a longa e uso o Rolling Window para criar a média. A gente só faz uma visualização breve para saber se tudo está ok, tudo, né, saiu perfeitamente bem. E agora a gente cria a lógica das 6 fases do diamante. Lembra então, se a gente voltar na nossa imagem, vou pegar aqui como exemplo a fase de aviso. A fase de aviso era justamente quando o meu fechamento é menor que a de 50 e o fechamento é maior que 200 e a média de 50 é maior que a média de 200. Então você vê que eu tenho 3 condições né? Fechamento menor que 50, maior que 200 e a média de 50 maior que a de 200. Repara também que isso vai ser repetido 6 vezes, naturalmente mudando qual que é a lógica em questão, certo? Então, pensando nisso, a gente tem que criar uma estrutura e aqui eu faço, certo? Ah, Leandro, programa aqui eu vi que dá para fazer melhor. Você é experiente, o curso é voltado para iniciantes. Então, se você acha que tem uma forma melhor de fazer, sugere aqui no comentário. E aí todo mundo acaba aprendendo. Eu coloco aqui da forma didática para que o iniciante possa entender. Então o que a gente faz? Eu crio uma coluna para a fase de aviso, né? E naturalmente toda a história do diamante eu vou justamente acrescentar no mesmo, como diz, na mesma coluna de data frame, e aí eu vou criar uma condição aqui baseada no NumPy Where, onde repare na sintaxe. Então eu abro o primeiro parênteses no NumPy Where, abro um segundo parênteses, onde nós teremos as 3 condições, depois cada condição em si está em outro conjunto de parênteses, e eu faço isso para organizar muito fácil, porque eu tenho condição 1, condição 2, condição 3. Poderia até escrever aqui, condição, como comentário, condição 1 e assim sucessivamente. Por quê? O código fica legível, pessoal, fica muito agradável, né? Que a gente possa trabalhar quando nós temos um código feito dessa forma muito legível. E aí você vê, condição 1, fechamento menor que a média curta, que é de 50. Fechamento maior que a média longa, que é de 200. E, né, sempre o E comercial para ter o lógico E, a média curta maior que a de 50. Se esta condição toda aqui for verdade, então ele vai me escrever fase de aviso. Eu poderia criar uma série de ifs aninhados aqui, ia ficar aquela coisa monstruosa, horrorosa, né, para ser sincero. Então o que eu faço? Eu simplesmente falo, olha, legal, se ele não for na fase de aviso, ele não vai ser nada, porque aqui é o começo. Depois eu vou para a fase de distribuição. Simplesmente copio e colo o mesmo código, ajusto apenas se é o maior ou menor aqui para atender a figura que nós temos ali no começo. E aí eu falo, olha, se acontecer isso daqui, é fase de distribuição, certo? Que é o que está lá. Agora, para eu não perder aquilo que eu já fiz na fase de aviso, eu não ponho mais um nada. Eu simplesmente coloco aqui, DF diamante. Porque aí ele vai pegar aquilo que já tinha sido criado na fase de aviso e ele repete. E você vê que eu vou fazendo essa mesma lógica pela fase baixista, recuperação, acumulação e altista, até que todo o data frame seja populado justamente na sua coluna diamante. Percebe? Então, fica um código limpo, mas fica um pouquinho longo? Bem, depende. Pelo menos ele fica muito inteligível e aí você consegue ter uma clareza, inclusive para fazer modificações futuras. Então, as regras, como eu disse, estão na figura. Você entendeu o princípio, nesse exemplo que eu falei de aviso e distribuição, então a gente executa tudo. Para ver se deu tudo certo, antes da gente ver se deu tudo certo, eu acrescento uma coisa a mais assim. Fala, olha, uma coisa a mais, pessoal, é o seguinte. Lembra que na figura ele também fala que eu tenho o lado de vendas, que é o lado direito, e o lado de compras, que é o lado esquerdo da imagem. Você olhando aqui de frente para o monitor. Horas, então eu faço o seguinte. Eu quero saber também o lado. Então eu coloco uma outra coluna no meu data frame chamado de lado e eu faço uma outra lógica. E se o meu diamante for fase de recuperação ou, que aí é o pipe, né, essa barra vertical, fase de acumulação ou fase altista,
lado de compras. Do contrário, lado de vendas. Executo esse cara, removo os ENEs, dou uma olhada no data frame, olha que legal. Parece que populou aqui bacaninha. Vamos colocar aqui também um tail para dar uma olhada lá embaixo. Ó. Você vê que aí tá o SA nesse momento encontra-se em uma fase baixista. Então nós estamos do lado de vendas. Bacana. Vamos colocar um pouco de inteligência. Vamos construir aquele conjunto de alvos que nós construímos ali na aula 8 e na aula 7. Repito aquele trecho. E agora a gente usa o instrumento da Pivot Table que nós vimos na aula 8 para tentar entender algumas características aqui dessa estratégia do diamante, esse nomezão aqui. Quando a gente usa a Pivot Table e eu coloco o lado e o diamante, então eu consigo ter aqui dois grupos distintos. Lado de compras com acumulação altista e recuperação e o lado de vendas com aviso baixista e distribuição. O que eu faço aqui? Eu coloco tudo isso entre o método Round para que eu possa deixar aqui mais legível e multiplico esses caras aqui por 100 para a gente ficar já com um padrão de percentual. E o que a gente vê? A gente vê o seguinte, isso é muito importante, tá, pessoal? O alvo de um período, que é essa coluna aqui no centro, tá, categórico, então o que essa média está mostrando para a gente? Olha, que na fase de acumulação, quando eu estou ali no lado de compras, 44% tá, das vezes, é isso que eu posso interpretar aqui, eu subi. Ou seja, o mercado tende a cair no dia seguinte, ou seja, toda vez que você está na fase de acumulação, de um modo contraintuitivo, aquele que eventualmente está acumulando para subir, eu esperaria ter mais dias de alta. Não, você tem menos dias de alta, porque isso daqui está abaixo de 50%. Você vê? E aí eu fico sempre naquela parte que eu venho estudando muito, venho lendo muito artigo, que é os mercados, por natureza ou por padrão, eles tendem a ser mean reversion, eles tendem a reverter a média. Quanto mais eu estudo, mais eu vejo indícios de que isso é verdade. Então esse é um ponto de curiosidade bem bacana aqui. Naturalmente, se você vai para períodos mais longos, como de 5 ou de 10, você vê que a situação já melhora substancialmente. E existe uma certa repetibilidade quando nós temos ali o período de baixa. Um pouco mais misturado, no caso da ITSA. Até porque se a gente vê, nesse intervalo aqui, ela tem uma grande pernada de alta aqui de 4 anos, de 2016 até 2020. Então, nessa janela de tempo, 2010 até então, eu tenho justamente essas características. Então, lembrando, tudo isso, tá? Aí alguém pode falar, puta, mas para que serve isso, Leandro? Para você ganhar experiência, para você começar a ter uma coisa que a gente chama de sensibilidade na análise de dados e conseguir interpretar o que o número está te dizendo. Só assim você consegue dar um passo adicional para conseguir realmente criar variáveis, alvos, elementos mais interessantes para suas análises de um modo geral. Vamos fazer uma outra coisa agora? Vamos padronizar isso, Porque toda vez é chato eu ter que rodar tudo isso, aí se eu quero só mudar um ativo, eu tenho que vir aqui em cima, mudar o ticker, mudar a data, quero mudar até a média. Fica bem chato, Vamos transformar aquele linguição todo de código que a gente já tinha aqui para cima dentro de uma função que eu chamei de diamante aqui, super criativo. Coloco então como parâmetro da minha função diamante o ticker, o início, o fim, a média curta e a média longa com o alvo. Repito o código, então eu sintetizei todo o código da aula aqui, tá? Com uma pequena mudança só para colocar o número da fase para o Python me imprimir na ordem, para ficar bem organizado, para ficar bonito. Deixo o genérico para aceitar só um alvo e coloco aqui algumas análises. Pô, que análises, Leandro? Olha, simplesmente eu digo qual que é a fase atual, na verdade. Vamos até melhorar isso daqui, melhor do que fase atual, porque às vezes você quer só um período pregresso. Vamos colocar aqui última fase, porque aí é a última fase do presente dado. Última fase, que ele pega a última informação. Aí a gente tem aqui a análise para o ativo tal, do início até o tal, e o alvo de tantos dias. E depois eu retorno um print dessa galera toda aqui. Coloco aqui a imagem só para a gente lembrar da situação que nós temos. E aí, agora olha que legal. Tem aqui, diamante,
faço a chamada da minha função. A gente viu a aula de função. Qual foi a aula de função aqui? Automação com funções. Aqui, ó, foi a aula 2, certo? Então a gente tem aqui, ó, a aula 2, usando a função. Então agora, uma vez que essa função é criada, eu posso ignorar o resto do código acima e eu passo o seguinte, ó, vou fazer o teste. Itaú SA, 2010 como início, 31/12/2022, ou seja, para ele pegar o data mais recente sempre desse ano atual como data de fim, média curta, média longa e um alvo aqui de 15. Executa esse cara, ele me dá tipo um relatório. Olha que legal. E ele me dá certinho, como eu coloquei o 1, 2 e 3, lado de compras e lado de vendas, ele me dá a recuperação. Aí ele mostra o seguinte, tá? Eu coloquei no alvo, eu quero saber qual que é a média do lucro que eu tive ali, certo? Então eu coloquei aqui só o alvo e o alvo categórico. Então aqui eu tenho que, olha que interessante, nesse período, com essas médias e um alvo de 15, na fase de recuperação eu tive um retorno médio do meu alvo de 2,1%, na acumulação de 1,6% e na fase altista de menos 0,1%. Lembra a história que eu falei do mean reversion? Tanto é que, olha o alvo, como tende aos 50%. É fantástico, né? E olha como isso tão é verdade, certo? Que na fase de aviso a gente tende, né, a mudar um pouco. Só que eu tenho na fase baixista, que em teoria a fase baixista eu tinha que tá caindo, ou seja, esse retorno tinha que ser negativo. Eu tô com ele em alta e tem um índice bem maior de 50% de retornos positivos, né, nesse acumulado do alvo de 15. O que é esse alvo de 15? Dia atual ou dia em questão, 15 dias para frente, qual que é o retorno? Isso, né, se repete todos os dias. E aí a última fase apresentada é a fase de recuperação. Como a gente vai até a dado mais recente, é isso que acontece. Vamos pegar o outro ativo, sei lá, vamos olhar aqui, a Petro 4. Vamos colocar aqui, ó, mudar o intervalo, sei lá, vamos começar aqui 2015. Só para a gente ver a função funcional. Funcionou. E aqui na Petrobras, a gente tem, né, uma bela estilingada também aqui depois nesse período mais recente. Então você vê que já muda aqui completamente. Se eu pegar tempos maiores da Petrobras, sei lá, vamos pegar aqui desde 2005, tá? E olha só, aqui nesse caso, a gente tem sempre o mercado puxando para cima. Só que a gente tem um momento, né, mais forte. Só que na fase altista é zero. O próximo de zero, na verdade. Ou seja, aquela história do mean reversion, mesmo num período maior, mesmo para um outro ativo, ela acaba se repetindo. Sei lá, BBAS3, BBAS3, o que ele me está dizendo aqui? Que não está achando alguma coisa. BBAS, né, Leandro? Então, tinha colocado o nome errado. Olha aqui. De novo, fase altista, que era para ser alta, é baixo. E a fase baixista tem um retorno muito grande. É isso, meus queridos. Espero que vocês tenham gostado da aula. Lembre-se, eu também estou no Instagram como @LeandroOr, tudo junto. Me procure lá para a gente fazer a consultoria gratuita onde eu tiro as suas dúvidas. Compartilhe com seus amigos, deixe o like e a gente se vê no próximo vídeo, meus queridos. Um grande abraço. Tchau, tchau.